Hoje a gente vai para o livro de Hebreus. A gente já trabalhou o livro de Hebreus uma vez, só que foi na quarta-feira, né? E agora vamos trabalhar o livro de Hebreus nos domingos, um livro tão especial, que tem tanto para dizer nos nossos dias. Hebreus capítulo 1, e a gente vai fazer só a introdução hoje. Hebreus capítulo 1. Até o versículo 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E a gente para aqui a leitura para que a gente consiga então fazer essa... Para que a gente faça uma breve introdução. O nome do livro, ele já sugere, Hebreus. Então, quando a gente está falando de Hebreus, a gente está falando do povo judeu lá do nascimento, na origem. Então, é um povo destinado, é uma carta destinada inicialmente para judeus, para hebreus convertidos, só que isso vai se expandindo, até mesmo pelo conteúdo. Algumas dúvidas ficam, mas o ponto central é que existe, nesse momento, uma tendência de apostasia. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: o que é apostasia? O que é apostasia? Ela te respondeu? Apostasia é, como diz o carioca, vazar da linha. As pessoas estavam entendendo que cristianismo naquele momento não era uma coisa muito fácil, muito simples. Então elas estavam pensando duas vezes em ser ou não ser cristãos. E estavam muitos deles considerando até mesmo a possibilidade de deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo. E não é diferente. Nesse tempo, existem muitos caminhos inversos, de gente que se dizia cristão, agora está indo para outra religião, ou ainda mesmo algumas pessoas no Brasil que conseguem ter duas religiões ao mesmo tempo. Conhece alguém assim? Alguém que tem 2, 3, 4 religiões ao mesmo tempo, porque não consegue ter certeza. Eu acredito em Deus, mas é melhor eu botar um pé, um aqui, outro aqui, porque pelo menos eu me garanto. E o livro de Hebreus é escrito justamente para quem está nesse momento de indecisão, dizendo: sair da fé cristã é andar para trás. O livro ele é construído basicamente para resolver essa dúvida, para resolver essa questão. Por que você vai sair? Porque está difícil? Os cristãos nessa época estavam perdendo seus bens, perdendo suas propriedades, tinha muita gente morrendo, e ele estava pensando: será que vale a pena? Puxa, eu estou perdendo, o fulano já perdeu tudo. Lembra do Marcelo? Marcelo tinha uma casa ali, invadiram ali a casa do Marcelo, ele está com a família morando debaixo do viaduto ali de Sara. Essa era a relação. Porque alguns cristãos estavam sofrendo e agora as pessoas, não sei não se eu fico. Eu acho que talvez seja melhor eu partir para alguma outra coisa, eu vá para uma religião um pouco mais light, um pouco diferente, que não crie problema com ninguém. E a ideia para
a gente tentar mexer ou estimular pessoas que estão em dúvida, pessoas que estão pensando em deixar a fé cristã e olhando em volta para, será que existe alguma fé diferente, mais segura, que me proteja? Obviamente, quando você quer tentar dar certeza e segurança para alguém, você precisa falar a linguagem. Quando seu filho está com medo, o que você faz? Quando seu filho está inseguro, o que você faz? Se seu filho está inseguro, você não fala, dorme, senão Fred Krueger vai te pegar. Você vai falar isso para o seu filho? Eu sei que tem pessoas que aqui fazem, não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é. Mas normalmente, você tenta acalmar, você tenta fazer com que essa criança se sinta segura e por aí vai. E entendendo que se você quer ajudar alguém a se tornar mais seguro, você precisa falar em cima da tradição dessa pessoa. E no caso, o judeu, ele dava importância para algumas coisas. E por isso que o escritor de Hebreus, ele vai tocar no ponto fraco dos hebreus. Primeiro, para os hebreus, os anjos tinham muito importante. Por quê? Os anjos apareceram para Abraão, sim ou não? Os anjos apareceram para Isaac, os anjos apareceram para Jacó. Na tradição judaica, o anjo sempre foi um elemento que era muito sério. Então, não que os judeus adorassem ou idolatrassem, mas a presença do anjo era como se fosse um selo de garantia, de qualidade. O anjo falou. Até mesmo porque eles não tinham a revelação, eles não tinham a palavra de Deus. Então, se um anjo tivesse falado ou se comunicado na cabeça dos hebreus, aquilo tinha uma força extraordinária. A segunda coisa que o escritor vai usar é o erro que eles tiveram no deserto. No deserto a gente ficou murmurando. No deserto a gente foi incrédulo. E por ter sido incrédulo, a gente não herdou a terra do jeito que poderia, uma geração se perdeu. Então, contar essa história para um hebreu era um ponto sensível. A minha irmã de criação, que veio aqui no dia do velório da minha mãe, eu não sei o que ela inventou. Ela é mais velha do que eu, e quando eu fazia barulho ou bagunça, e ela queria silêncio, ela inventou uma história de uma vaquinha. E ela pegava uma vaquinha desse tamanho. E ela me ameaçava, não vai ficar quieto não, Léo? E pegava a vaca. E eu não sei o que ela contou na minha cabeça de criança, que quando ela vinha com a vaca, eu me tremia de medo. Até hoje ela não me disse por que eu tinha medo daquela vaca. Eu ainda vou perguntar para ela, o que ela contou? O que ela me deixou com medo? Então, é sobre você chegar no ponto sensível de alguém. É sobre você pegar no ponto fraco de alguém e tocar aqui, igual marido e mulher. Porque entre marido e mulher, casais não fazem isso. A mulher nunca bate no ponto forte, no ponto fraco do marido. E o marido nunca bate no ponto fraco da esposa. Isso não acontece. Acontece na sua casa? Não, né? Não. A gente não faz isso. A gente é muito evoluído, né? A gente é muito evoluído. A gente não faz esse tipo de coisa. Então, de uma forma muito autêntica, o escritor de Hebreus, ele está pegando os pontos fracos e, ao mesmo tempo, ele está colocando o que é importante. E a terceira figura, ou o terceiro argumento que o escritor de Hebreus vai usar é Moisés. Na história dos judeus, Moisés é importante? Sim, não dá para falar dos judeus de Israel sem falar dessa história. E aí a gente vai para o primeiro versículo. O primeiro versículo já é extraordinário. Porque ele diz, havendo Deus outra hora, ou outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Vamos parar aqui? Então, na história,
dos hebreus, qual era o jeito de Deus falar com o povo em vários lugares. Deus usou Elias, Deus usou Eliseu, Isaac não, gente, estou trocando o nome do profeta, Isaías, Jeremias. Então, ao longo da história, os profetas, fundamentalmente, era gente que era usado por Deus para que o povo escutasse a voz, ok? Então, o escritor está dizendo, antes, como que vocês escutavam Deus falando com vocês? Assim diz o Senhor, tinha um profeta falando. E aí ele faz uma vírgula. Mas agora, como que vocês escutam Deus falando com vocês? Como que era antes? Como que é hoje? Vou repetir, até isso ficar claro na sua cabeça. Como que era antes? Todo mundo, gente, como que era antes? Como que é hoje? Como que era antes? Como que é hoje? Tem gente que ainda não acredita nisso. Tem gente que ainda acha. Como que Deus faz hoje? Qual é a primeira coisa que a pessoa procura? Ué, mas Hebreus falou que é o contrário. Ok? Eu sei que você vai achar chato, mas eu vou falar de novo. Como que era antes? Como que é hoje? Então, quando você quiser ouvir a voz de Deus, você vai procurar quem? Pois é. E agora vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta, por que a igreja brasileira continua procurando profeta para ouvir a voz de Deus? Pergunta para ela. Pergunta. O que está acontecendo? Note que o escritor de Hebreus não está dizendo os profetas não existem mais. Ele está dizendo isso? Não. Então não é sobre uma abolição dos profetas, é sobre a mudança de forma em falar. E você sabe, você que é um pouquinho mais velho sabe exatamente do que eu estou falando. Porque antigamente, quando a gente ia para a rede social, a gente ia para o Orkut. Não era o Orkut? Antigamente era o Orkut, hoje, Instagram. Você sabe. Você sabe. Você entrava no Orkut, tinha lá os grupos, não sei o quê. Hoje, Facebook, vamos falar real, Facebook é de velho. Sim ou não? Facebook é de velho. Tanto é que o pastor não tem Instagram. Qual é a rede social que o pastor tem? O pastor é velho. Ok? Então, o tempo vai mudando e a linguagem vai mudando e também a forma de se comunicar vai mudando. E a igreja precisa entender isso. E a gente entende isso de forma tão clara. Tudo vai acontecendo e tem muita gente da igreja que ainda está presa no que era antes. Tem gente que quer subir no púlpito e quer usar o Orkut. Quem está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Tem gente que quer ministrar o louvor e que quer usar o Orkut. Porque o cristão brasileiro, a gente se impressiona com qualquer coisa, gente. Sim ou não? A gente vai fazer um louvor profético. A gente vai fazer uma adoração profética. A adoração profética é de hoje ou do passado? Te peguei, né? Te peguei, né? A adoração profética é de hoje ou do passado? Não é novidade. Porque antes Deus falava através dos profetas. Hoje Ele fala por intermédio de Cristo. Se a gente quiser andar para frente como igreja, hoje a adoração precisa ser cristocêntrica. Isso é andar para frente. Isso é amadurecer. E a palavra, eu fui no culto, o pastor estava ungido, e a palavra foi profética, glória a Deus, e reteté. Qual o problema disso?
Eu estou dizendo que Deus não falou? Não. Mas eu estou dizendo que a palavra profética é um modelo, é uma via do passado ou do presente. Se hoje você quer escutar uma palavra que reestruture a sua vida, você precisa escutar uma palavra cristocêntrica. Ah, pastor, mas tem a oração. Eu quero fazer uma oração profética e eu vou profetizar para o Brasil, porque as forças de Satanás... O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está fazendo? Está indo para o passado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem vive de passado é museu. Te peguei, né? Não estou falando para você não orar pelo Brasil. Não estou falando para você não clamar e interceder pela sua nação. Mas eu estou falando para que você clame e interceda com os joelhos no chão, com a sua alma sedenta e contrita, de uma forma onde Cristo seja o centro da sua vontade, para que Ele, Cristo, seja revelado no meio da sua oração, no meio da sua adoração e no meio dos seus relacionamentos. A igreja precisa avançar. E não é redescobrindo o ministério apostólico, profético, não! É sendo cristocêntrico que a gente vai andar para frente. Não posso perder. Antes, Deus falou de várias maneiras pelos... Hoje, Ele fala pelo seu Filho. Eu quero perguntar para você... Porque quando a gente fala de dons e tudo mais, existem pelo menos três. A turma da quinta-feira do nosso estudo bíblico conhece bem. Existe o grupo que é continuista, ou seja, todos os dons e todas as manifestações espirituais continuam hoje exatamente como era no passado. Então a gente vai ver igrejas mais renovadas que tendem a ser continuistas. E existem os cessacionistas, geralmente igrejas um pouco mais tradicionais. Agora, não confunda cessacionista com pessoas que não acreditam no Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cessacionista, ele tem uma maneira peculiar de olhar para essas questões. E o pastor? O que é o pastor? Nenhum dos dois. O pastor é devanecentista. Se você não souber o que é, viu? Não veio na quinta-feira, também não vai explicar hoje. Da próxima vez você vem na quinta-feira para saber o que é. Ok? Agora eu senti um pontinho de raiva no pastor. E quando a gente pensa nessa realidade de dons e de manifestações, do que Deus vai fazer, a gente fica tão empolgado. Mas o que o escritor de Hebreus está fazendo é superioridade de Cristo. Eu vou comparar Cristo com todas as coisas que eu já experimentei. E quando eu comparo Cristo, Cristo é mais. Profeta e Cristo, quem ganha? Profeta e anjo. Eu falei profeta e anjo, quem ganha? Não sei, o texto não diz. Cristo e anjo. Cristo e Moisés. Todo o livro de Hebreus, então, é escrito para você fortalecer. Se você sai da sua fé em Jesus Cristo e você vai para uma outra fé, você está se rebaixando, você está se diminuindo. Porque você está deixando Cristo, o autor e consumador da sua fé, para viver uma realidade que é inferior. Então, a comunicação que a igreja, que o povo de Deus recebia, era uma comunicação feita essencialmente por profetas. Mas essa comunicação precisa ser esclarecida que faz parte de um tempo passado. E aí a igreja quer saber o que vai acontecer com o Brasil. O que o brasileiro faz?
para saber o que vai acontecer em Lula, Bolsonaro, o que o brasileiro procura? O que o brasileiro procura? Procura profeta de YouTube. Procura profeta de Instagram. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a gente fica, então, o que a gente faz? A gente está preocupado, a gente vai, não vai, fica em casa, vai na rua, vai acabar tudo. E quem a gente consulta? Quem a gente consulta? Primeiro, tem aquelas pessoas que não consultam nada. Só vão. Só vai. Não está consultando ninguém. E uma grande massa de pessoas que se dizem cristãs continuam consultando o passado. Tem problema aí. O livro de Ezequiel, a gente já trabalhou ele recentemente. E existiam algumas mulheres que se levantaram entre o povo de Deus e começaram a fazer profecias falsas, falar coisas que vinham do coração delas, e Deus falou: virem as costas a essas falsas profetisas, virem a cara para essas falsas profetisas. Falta hoje coragem de a gente virar a cara para quem não é profeta de verdade e que continua se passando por profeta. Em Apocalipse, no final, Jesus faz uma mensagem para cada uma das igrejas, e uma determinada igreja, Jesus fala: vocês estão bem em tantas coisas, está acontecendo isso legal, mas eu tenho um problema como vocês toleram os falsos profetas e os seus discípulos. Pare de tolerar os falsos profetas e os seus discípulos, para que vocês experimentem da intimidade. E ele termina: quem tem ouvidos, ouça. É sobre entender que tudo que envolve Cristo é muito maior, é muito superior, é muito mais profundo, é muito transformador do que qualquer outra realidade. E eu, como defanescentista, não tenho nenhum problema de acreditar que existe profeta. O meu problema é de achar que um profeta tem alguma coisa mais profunda para te falar do que o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. O profeta não tem nada mais especial do que Cristo para te dizer. Se você precisa ouvir a voz de Deus, só Cristo tem o que você precisa escutar. Mais ninguém. Então, a relação que se estabelece primeiro é isso. No passado era dessa forma, eram os profetas. Nesses últimos dias, teve uma mudança. Agora o papel geral da comunicação é Cristo. E é esse Cristo que fez todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nesse ponto, o escritor começa a comparar Cristo com os anjos. E é muito interessante, porque até o final do capítulo ele vai fazendo toda essa relação, né? Versículo 3, olha que especial. Que Cristo é a medida exata do ser ou da manifestação da glória de Deus. Algumas pessoas ainda têm dificuldade. Mas a Trindade não está na Bíblia. Como que não está na Bíblia? Cristo tem a mesma medida exata da glória de Deus. Se um tem a mesma medida que o outro, Cristo é igual. E ele pergunta assim: para qual anjo participou da criação de todas as coisas? Nenhum anjo. Cristo participou. Versículo 4. Versículo 3.
Tem algum anjo sentado no trono de Deus, do lado de Deus? Sei lá, Miguel ou Gabriel. Tem algum anjo que a gente vai chegar no céu e ele vai estar lá sentadão do lado direito de Deus? Tem algum anjo? O escritor de Hebreus está falando, não adianta comparar Jesus com os anjos, porque não tem nenhum anjo que vai ficar sentado à destra de Deus. Versículo 4, não tem nenhum anjo que o nome dele seja tão poderoso do que o nome de Deus. Então, o anjo... Tem gente que gosta de descobrir nome de anjo de capeta, né? Eu fico assim, por que você gasta tanto tempo para descobrir o nome de anjo? E eu não estou dizendo que não pode descobrir, não. De repente, sei lá, descobre mesmo. E a questão é, que anjo tem um nome tão poderoso como o nome de Jesus Cristo? Nenhum. Versículo 5. É a ideia de que a gente precisa comparar, especialmente para essas pessoas que estão aqui, se elas dão tanta importância para os anjos, ver como que a Bíblia trata o anjo e ver como a Bíblia trata Jesus Cristo. Versículo 6. Para que anjo que Deus disse, adorem? A única direção de Deus na direção de Jesus Cristo em relação é que Cristo deve ser adorado. Se Cristo deve ser adorado, significa que Ele é... Qual o primeiro mandamento? Todo mundo erra essa. Vamos ver se a gente já consegue acertar. Primeiro mandamento, qual é? Primeiro mandamento, vamos lá, todo mundo junto, sem cair na pegadinha. Primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de ti. Esse é o primeiro mandamento. Ok? Qual o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento. Então, qual é a ideia básica de que se o povo de Deus sabia que ele não podia adorar ninguém que não fosse Deus, e a Bíblia manda que Cristo seja adorado, isso significa que Cristo é Deus. Como que não tem trindade na Bíblia? Tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na Bíblia como sendo um Deus trino. A gente chama isso de uma triunidade. No versículo 7, Deus, para o anjo, ele diz, anjos, vocês são os meus servos. De Cristo, Deus diz, senta no trono e governa com justiça para todo sempre. Olha a diferença de tratamento de Deus falando com o anjo e falando com Jesus Cristo. E ele termina, o último versículo diz o que sobre os anjos? Quem são os anjos? Os anjos são, o último versículo do capítulo 1. São espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, qual é o papel do anjo? Servir os salvos. Ok? Cristo não. Ele é o próprio Deus. E isso era um ponto que ajudava aquela turma a ficar, poxa, se Cristo é tão superior ao anjo, significa então que eu preciso permanecer, porque eu vou dando um passo para trás. Mas seguramente, hoje, na maioria das igrejas, não tem ninguém assim tão confuso com o papel de anjo, que procure anjo. Eu, pelo menos, não tenho visto ultimamente igrejas que são tão confusas, buscando sei lá, um anjo para chamar de seu. Mas existem muitos outros obstáculos, confusões, de que fazem a gente a todo momento pensar, será que a minha fé é viva? Será que a minha fé realmente vai dar conta de responder às questões mais profundas quando eu tiver que atravessar por esses momentos? Morte, desemprego, saúde, sobre entender a profundidade que a sua fé tem para te sustentar em todo
e qualquer momento da sua vida. Por isso que o papel do crente hoje é tentar evitar essa tentação que é desistir da sua fé, olhando o seu pensamento para Cristo e entendendo que Ele é maior do que qualquer coisa. E se a gente quiser pensar no futuro, a gente precisa deixar as coisas de quando a gente era menino, da meninice da nossa fé. E hoje, quem fala é Cristo. Hoje, quem fala é Cristo. E é a voz dele que precisamos ouvir, discernir e guardar no nosso coração. Por isso eu quero fazer um teatrinho. Porque a pergunta que eu te faço hoje, o que Cristo está falando? O que Cristo está falando hoje? Porque é essa voz que precisa nos aconselhar sobre os acontecimentos e relações. Vou chamar alguém forte e alguém que seja pequeno para a gente fazer o nosso teatro. Pensar numa pessoa pequenininha. Ó, o Jardel está fazendo lá um muque dele. Vou chamar o Dani com o neném dele, que aí é fácil, ele já está no colo. Ah, ficou feliz, ficou feliz. Vou chamar o Marcelo. Vem, Marcelo. A Anne está simbolizando o ser humano. O ser humano, antes de encontrar com Deus. O Dani está fazendo o papel de Jesus. E o Marcelo, eu criei para você um personagem bem aleatório. Ele é um anestesista. Tá? Um anestesista. Então qual é a história? Vem para cá, não precisa botar, você vai fazer. Agora imagina que a Anne está andando, feliz e contente, e ela tropeça. Ela bate a cabeça e desmaia. Só que quando ela bate a cabeça, ela corta a artéria femoral. O que acontece se cortar a artéria femoral? 20 minutos a pessoa morre. Ok? Então, quem é Anne? É um ser humano que ainda não conheceu Deus. Que a Bíblia diz que está morta em seus delitos. E é esse o cenário, é essa a ilustração para que a gente enxergue o que é pecado, o que é estar morto diante de Deus. Então, ela caiu, rasgou a artéria femoral e está desacordada no chão. Aí vem um anestesista, Ele não tem nada para fazer, eu tinha que dar alguma coisa para o Marcelo fazer, e ele dá uma anestesia geral na Anne. Dá uma anestesia geral na Anne. Agora, pensa comigo, como que a Anne está? Imagina que ela não está no colo do pai, imagina que ela está no chão. Vamos fazer a retrospectiva de como está a Anne? Desmaiada, com a artéria femoral aberta, ela só tem mais 19 minutos e alguns segundos. E não bastasse isso, o Marcelo ainda deu uma anestesia geral nela. Isso significa que ela está absolutamente desacordada. Só que o Marcelo tem que fazer alguma coisa, né? Agora imagina que o Marcelo está fumando, e aqui tem um pouco de óleo, e ele vai saindo, e ele joga o cigarro para trás e pega fogo. Essa é o ser humano sem Deus. Qual o cenário agora? Oi?
Entendi? Ferido, desmaiado, totalmente inconsciente pela batida e inconsciente pela anestesia, com a artéria. Agora ela só tem 18 minutos e alguns segundos e está cercada no fogo, indo em direção à morte. E aí, nesse contexto, o brasileiro usa uma expressão que espero que depois de hoje você nunca mais use: livre-arbítrio. Qual a liberdade que ela tem para se salvar? Como que ela está? Gente, como que ela está? Desacordada, sangrando até a morte. O que ela vai decidir? O conceito de livre-arbítrio, quando relacionado com salvação, não faz nenhum sentido. Eu vou perguntar de novo para você: qual é o livre-arbítrio que a Anne tem? Me responda. Então percebe que essa palavra não se encaixa quando o assunto é salvação. E eu não estou querendo dizer que você não tem liberdade, querido. Eu não estou querendo dizer que você não pode decidir, que você não escolhe a roupa, não escolhe a mulher. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que quando o assunto é salvação, se não for Deus, você está... Se não for Deus, você está morto. Não tem nada a ver em cair essa discussão estérea, filosófica. Não é isso. É entender que o ponto aqui não é sobre a liberdade que ela tem. Ela não tem nenhuma possibilidade, até que Jesus vem e pega ela exatamente no colo. Estanca o ferimento, traz de volta a consciência e tira ela do meio do fogo. Agora ela está segura. É isso que Jesus está dizendo, e tem muita gente que ainda não ouviu. Você é responsável por fazer com que a voz de Cristo seja ouvida. Porque tem muita gente ainda que acha que tem, ou você é salvo, ou você está perdido, morto. Percebe que a gente não está falando sobre uma discussão filosófica? Não é uma teologia que a gente está falando, é sobre um fato espiritual. Uma salva de palma para a Anne. Para os dois não precisa não, só para a Anne, que a Anne foi uma atriz maravilhosa. Muito expressiva, né? Viveu o personagem dela com bastante... as caretas. Por isso que a minha preocupação nesse ponto é, quando o assunto é salvação, não cabe eu. O que você tem a ver com a salvação? Nada. A salvação é um assunto de Deus, do Pai. É só isso. Ok? É sobre o movimento de Deus nos resgatar do império das trevas e de nos trazer para a sua maravilhosa luz. Não tem a ver com perda de liberdade ou coisas do tipo. Por outro lado, Jesus está falando sobre justiça, que é uma das coisas que a gente está sempre falando. Então, o que Cristo fala? Porque se agora, para a gente escutar, a gente não pode estar preso no que os profetas dizem, a gente precisa estar mergulhado no que Cristo diz. Os meus ouvidos, os meus olhos, tudo em mim precisa estar atento ao que Cristo fala. E Cristo fala sobre a sua salvação. Cristo fala como Ele opera a sua salvação. E é isso que a gente tem que estar ouvindo. A gente tem que estar perguntando para as pessoas: você consegue escutar a Cristo hoje? Você consegue escutar a mensagem da sua salvação? É essa voz que a igreja é responsável por levar ao mundo. Tem alguns vídeos na internet que são tão bonitinhos, lembrei da Anne, algumas criancinhas pequenas que têm algum problema de audição e colocam aquele aparelho
e pela primeira vez aquela criança consegue escutar a voz da mãe. Já viu algum vídeo desse tipo? É emocionante. É emocionante. E é da mesma forma, como igreja, movido pelo Espírito Santo, o nosso papel é fazer com que essas pessoas que estão no mundo perdidas, prestes a serem consumidas pela morte, escutem a voz de Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. E é essa voz que transforma, torna as coisas e coloca no seu lugar. E se tem uma coisa que Cristo fala nesse momento é: a minha justiça é a única que cura. Porque é impossível escutar a Jesus Cristo sem ouvir o que Ele faz. E o que Ele faz de forma definitiva é a justificação. E mais uma vez é outro tema que, por mais que a gente tenha caminhado, a gente ainda está no raso disso. Vamos fazer mais ilustrações. Imagina que nós moramos aqui em Sara e vem um grupo de pessoas. Da onde? Sei lá, do norte da Europa. Vêm os bárbaros. Ok? Vêm os bárbaros, os vikings. Já viu aqueles vikings? Então eles chegam ali no rincão com aqueles chapéu de viking e eles começam a varrer. Quem se opõe, eles matam e eles tomam todas as nossas casas e todas as nossas propriedades. E durante um período de 10 anos, ninguém mais tem casa. Tudo é dos vikings. Ok? E a gente, durante 10 anos, a gente é escravo. E aí chega lá um belo dia, um viking diz: deixa eles irem. Eles não vão voltar para a casa deles não, mas deixa eles irem. Já morreram. Eu quero perguntar para vocês: qual é a justiça que Cristo faria e falaria nessas circunstâncias? O que é justo nesse caso? O que para nós, que fomos invadidos por um povo bárbaro, saímos das nossas casas e fomos feitos escravos, como que a gente pode receber a justiça de Cristo? Como? Perdoar vai resolver. Você não vai ter vontade de matar o viking. Mas se você perdoar, não significa que a justiça foi feita. Vamos falar do nosso ogro mor. Talvez o caso fique mais claro. Alguém chega na casa dele, rouba tudo que ele tem e dá uma surra na Daisy. A Daisy chega toda roxa. O que é justo para o Marcelo? O que é justo para o Marcelo? Está faltando elemento, gente. Eu estou falando, olha a palavra que eu estou falando. Justiça, justo. O que é justo para o Marcelo? Oi? Ir atrás dos caras e fazer o quê? Lembra na Bíblia que a justiça é proporcional. Olho por olho, dente por dente. E aí você vai ter que fazer a matemática. Quantos dentes da Daisy quebraram? 3. Então eu só posso quebrar 3, não posso quebrar 4. Percebe que o padrão de justiça é muito limitado? Será que se o Marcelo chegasse lá e visse a esposa do sujeito com 3 dentes quebrados, ele ia voltar satisfeito para cá? Não. Então existem 2 problemas básicos quando a gente está falando de justiça. E não existe ninguém que fala sobre isso como Cristo fala. E se a gente quiser viver o Evangelho, a gente tem que aprender a ouvir essa justiça que sai do trono de Deus e que não existe ninguém mais capaz de falar e viver dessa justiça.
Porque, primeiro, existe um conceito na justiça que é de restituição. Não existe justiça sem restituição. Então, eles não levaram tudo da casa do Marcelo? Primeira coisa que tem que acontecer, ele ser ressarcido. E a segunda agora, é que ele seja satisfeito de alguma forma. Todo mundo consegue entender que ele precisa de alguma satisfação? Não só de restituição. Todo mundo percebe que existe um sentimento, que a gente é lesado, que esse sentimento não dorme? Quem entende isso? E por que a gente acha que com Deus isso não acontece? Vamos jogar para Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas, em seu devido lugar. Só que o ser humano manchou, maculou a obra de Deus. Quem que vai satisfazer Deus? O que é justo para Deus agora? Primeira coisa, para que Deus receba a justiça, ele precisa ser restituído. Restituído do quê? De relação com o ser humano. Depois, a segunda coisa que Deus precisa receber é uma satisfação. Porque se ele tinha tudo perfeito e vem o ser humano e ele quebra, ele provoca essa necessidade de satisfação. E a gente acha que isso é coisa abstrata, mas não é. Cada um de nós, a gente consegue entender claramente. Vou continuar dando exemplo para que a gente fique mais claro sobre essas duas ideias, restituição e satisfação. Agora imagina que um homem é confundido, como muitas vezes acontece no Brasil. Ele é confundido e ele é preso durante 10 anos. E depois de 10 anos, ele é solto. O que é justo com esse homem? Primeira coisa que esse homem que ficou preso 10 anos, o que ele precisa? Primeiro, restituição. Para esse preso ser restituído, o que ele precisa? Ser restituído da liberdade. Ele precisa ser livre de novo. Primeiro passo. Mas só ser restituído serve para esse homem? Não. Ele precisa ser recompensado, indenizado. E é essa satisfação que a Bíblia chama de propiciação. A pergunta é, quem pode propiciar a Deus? Porque imagina Marcelo com sangue nos olhos, querendo arrancar um pescoço. Agora imagina Deus com sangue nos olhos, querendo ser restituído. O que te preocupa mais? O que te preocupa mais? Marcelo ou Deus, querendo restituição? E agora eu quero perguntar para você, você acha realmente que Deus não quer restituição? Se todo mundo quer, você acha que isso não tem a ver com justiça? É claro que quer. Mas onde o Deus foi restituído? Na cruz do Calvário. Onde Deus foi satisfeito? Na cruz do Calvário. Lá ele teve a sua restituição. Lá ele teve a sua satisfação. Vou piorar. Porque isso não é tão simples como as pessoas estão pensando. Agora imagina que um outro homem, como acontece no Brasil, é preso por 15 anos. E antes dos juízes pedir a sentença de soltura desse homem, ele morre. O que é justo? Como que eu vou restituir esse sujeito? Como que eu vou satisfazer a família? Percebe que cada caso se torna mais difícil restituir e satisfazer? Agora eu vou entrar no universo político, porque as pessoas acham que isso não tem nada a ver com a política. Alguns séculos atrás, escravizaram negros no Brasil, sim ou não? E os negros foram feitos de escravo durante alguns séculos. Aí, um belo dia, uma mulher assinou um documento dizendo, vocês estão livres. Foi feita justiça ainda? Foi? Cadê a restituição? Cadê a satisfação? O
Brasil é um país justo? Como? Como? Agora, o difícil é, como que eu vou restituir homens e mulheres que foram escravizados há 300 anos atrás? Alguém me explica? Tem alguém aqui que é tataraneto de alguém que foi na senzala? Porque, pensando racionalmente, o que a gente precisa? Que a gente pegue terras e dê para essas pessoas, e além das terras, essas pessoas sejam indenizadas. Isso é justo ou não é, gente? Isso é justo ou não é? Ou alguém acha que isso não é justo? A lei que promulga a soltura do escravo é suficiente para fazer justiça? Quem acha que é justo? Não é. Porque existem dois conceitos bíblicos que o ser humano não leva a sério: restituição, satisfação. Biblicamente a gente chama isso de expiação e propiciação. E aí qual o problema? Quando a gente pensa na doutrina da restituição, e Cristo está falando sobre isso como evangelho, isso é voz de Cristo sobre a vida da igreja. Muitas vezes, quem vai restituir? E vai restituir para quem? Nos casos dos índios, dos negros. E infelizmente, eu temo que falar sobre isso ainda no Brasil, na maioria das igrejas, seja considerado como um posicionamento político. Eu não estou nem aí para o posicionamento político. Eu quero saber se a igreja vai conseguir arrancar a gente do inferno. Eu não estou nem aí para posicionamento político. Eu quero saber se a igreja de Cristo tem poder e autoridade ou não. E aí quando a gente pensa em dimensão e vida social, a gente entende um grupo de pessoas que começam a falar de dívida histórica, reparação cultural, e são palavras que invadem a gente, e algumas pessoas não aguentam mais ouvir, e outras ficam batendo, e que Cristo tem a falar sobre essas coisas? Bem, eu tenho uma coisa para dizer, que Cristo não concorda com nada que está sendo dito hoje sobre justiça e restituição. O que Cristo fala sobre essas coisas é radicalmente diferente do que os partidos políticos estão falando sobre isso. E o problema é que o que Cristo fala sobre isso é radicalmente diferente sobre o que a igreja tem feito no tempo de hoje sobre isso. Porque quem sofreu injustiça precisa de restituição, isso é básico. E aí vem apropriação, não sei o quê. Então a gente tem fatia da população que pensa politicamente no sentido de que precisa criar uma restituição, e aí de uma forma mais direta. Principalmente aqui no Brasil, não que isso não aconteça lá fora. Quem precisa ser restituído na nossa sociedade? Mulheres, índios e negros. A primeira pergunta que eu preciso falar para você, e pensa bem antes de me responder, porque eu quero que você pense como crente. Eu não quero que você pense a partir de uma ideologia, pense com a Bíblia. Eu vou repetir, mulheres, índios e negros precisam ou não de restituição? Mulheres, índios e negros precisam ou não de restituição? Não estou falando sobre política, estou falando sobre evangelho. Não me confunda. Eu vou perguntar de novo. Mulheres, índios e negros sofreram injustiça aqui ou não sofreram? Quem acha que não sofreu injustiça? Se sofreu injustiça, precisa de restituição. Então isso é um fato que, para quem pensar um pouquinho, deveria ser incontestável. Qual é o problema de um partido político X, que eu não preciso dizer o nome? O problema é que para esse partido, para esse grupo político, a restituição está baseada na subjetividade da pessoa. Ok, em outras palavras, eu preciso me sentir satisfeito até
até o infinito. E aí eu posso trazer de novo isso para o relacionamento familiar. Agora imagina que eu pisei na bola com a Juliana. A restituição já foi feita, mas agora ela usa isso para me manter escravo e me dando tudo o que ela quer. Isso é justo? O que ela está fazendo em nome da justiça? Ela está me escravizando. Porque enquanto ela não se sentir satisfeita, ela diz que continua sendo injustiçada. É isso que esse partido Y está fazendo. É chantagem. É manipulação. Isso não é restituição. E você pode pensar que isso é uma questão política, mas eu estou falando, não. Você precisa entender, porque o seu relacionamento com seu filho depende disso. Porque muitas vezes o filho olha para o pai e esse pai não consegue, e esse filho não consegue achar o pai justo. Isso acontece dentro de casa? Filho que não acha pai justo? Existe marido que não acha que a esposa é justa? Existe esposa nesse exato momento que clama por uma restituição do seu marido? No país existem mulheres intermináveis que hoje tudo que elas queriam era uma restituição dos seus maridos. Eu estou inventando. E o problema é que me deixa, não sei a palavra, que me deixa furioso, é porque ninguém fala biblicamente como que essas pessoas podem ser restituídas, e não é politicamente. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, então a satisfação não pode ser material. E eu fico preocupado então, porque parte da igreja e parte de partidos políticos começam a falar sobre restituição, começam a falar sobre satisfação, como se eles tivessem autoridade para dizer. E eu preciso dizer que as pessoas que hoje falam de restituição e de satisfação não têm autoridade do Espírito Santo para falar sobre esses assuntos. Então a gente tem um problema. Porque se essas pessoas que estão falando sobre esse assunto não têm autoridade, cadê o resto da igreja? Não se preocupa com justiça. Não consegue se sentir minimamente tocado de como casais precisam de ser restituídos, satisfeitos, para que eles possam viver bem. Parte da igreja não liga, não se interessa, não se preocupa, não tem nenhum interesse. Porque se a gente acreditar nesse discurso político raso, o homem negro quer justiça. E a gente vai ficar então na mão do homem negro. É isso que o evangelho ensina? O que o indígena quer? Ele quer restituição. Então eu vou ficar escravo do que está na cabeça de um índio? De uma mulher? É isso que é a revelação da justiça? O problema é que Romanos capítulo 3, que a justiça Romanos capítulo 3, que a justiça de Deus se revelou sem a lei. E não existe nenhuma lei que o homem possa promulgar que vai ser capaz de produzir justiça, restituição e satisfação no coração dessas pessoas. Nenhuma lei pode produzir. Nenhuma lei. E a gente brinca que essas coisas não são importantes. A gente brinca que restituição não é uma coisa importante. Porque eu particularmente, eu não consigo escutar essas pessoas que falam sobre restituição e satisfação, eu não consigo escutar um minuto. Porque é um discurso de escravidão. É uma tentativa de justiça diabólica. Mas eu quero ser ainda mais incisivo. Agora imagina que você ficou 10 anos tentando engravidar. Vou pegar pesado. Para a gente entender se realmente restituição e satisfação são coisas que é impossível que a gente não experimente isso de algum lugar. Porque enquanto isso não acontecer, a gente vai viver pela metade. Preste atenção no caso.
Agora imagina que é um casal que durante 10 anos está tentando engravidar. E por um milagre de Deus, esse casal engravida. 3 anos se passam. E ele em algum lugar, essa criança de 3 aninhos de colo, morre com um tiro de bala perdida na cabeça. Como que você vai fazer justiça para esse casal? A gente pode prender, mas ele vai ter recebido essa justiça? Ele vai estar satisfeito? Não. A questão é que a justiça do Evangelho é a única que consegue pacificar os corações. Não é sobre um partido político. É sobre revelar a justiça que nasce nos céus. E se a igreja não revelar essa justiça, o mundo vai continuar desesperado, perdido. O Evangelho diz: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão satisfeitos, serão consolados. Então, a discussão sobre justiça no nosso país, principalmente por parte da igreja, é uma piada de mau gosto. Se a gente quer realmente transformar e sacudir o inferno, a gente precisa começar a falar sobre justiça de um jeito que a gente nunca falou. E para isso a gente vai abrir uma ONG? Não, você está indo para o lugar errado. Para isso você vai ter que se filiar a um partido político? Não, você está indo para o lugar errado, porque a justiça não nasce de partido, a justiça nasce da cruz. Mas ficar fingindo que a gente não está vivendo num mundo repleto de injustiça e que essa injustiça corrói, destrói e mata. Corrói, destrói e mata. Mas a gente consegue viver bem. A gente consegue disfarçar bem. Mas no dia a dia, a gente descobre que tem um talento para o ministério do louvor. Mas por algum motivo, a gente não é colocado para tocar. E o que a gente quer? Restituição e satisfação. E a gente recebe um chamado de Deus para pregar em algum lugar, para falar. E a gente está ali na igreja, e a gente recebe algumas oportunidades, e aí daqui a pouco o pastor não chama mais, daqui a pouco as pessoas não chamam mais, e essa pessoa que aparentemente estava tudo para crescer no coração que ela tem latejando, necessidade de justiça, necessidade de restituição, necessidade de satisfação, e ela fica no banco, fazendo uma lista mental na cabeça dela, de como ela está sendo injustiçada pela igreja. Quem sabe do que eu estou falando? De como ela está sendo injustiçada pelo pastor. E de como que a igreja deve a ela. Gente, a brincadeira que eu faço. Eu sou a 3ª geração de pastores da minha família. A quantidade de pessoas que eu já vi saindo da igreja. E pessoas saindo da igreja dizendo: essa igreja me deve. Você conhece alguém assim? Alguém que saiu da igreja com essa relação. Aquela igreja lá está me devendo. Conhece ou não? Eu conheço dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que saíram da igreja com essa sensação de quererem satisfeitas. A questão é que os profetas não vão conseguir resolver nada sobre isso. Porque eles não têm autoridade. Eles não sabem, eles não conhecem, eles não conseguem entrar no profundo do coração. Pastor, você está sendo muito político, eu não estou entendendo nada. Vem, Ju, vem. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando da sua vida. E você precisa de restituição. Você precisa de satisfação. E enquanto você viver como se você não precisasse, você não vai ficar vivendo em paz. Caso comum, que acontece. Agora, imagina que eu traí a Juliana.
ok? Aí aconteceu, a gente brigou, quebra-pau, arranco a rabo, gospel. A Juliana me aceita, me dá uma segunda chance. Está justo? O que está faltando? Agora imagina, a confiança dela foi traída. O que ela precisa para que a justiça nasça no coração dela? O que a restituição faz? O que a restituição faz? Quebrou, houve uma traição. O que a restituição faz? A restituição me traz para perto dela. O primeiro problema está resolvido, ok? A restituição fez com que a gente voltasse a estar junto. E a satisfação? É aquele momento onde a família, onde a esposa está do lado porque deu o perdão, mas a cabeça dela continua uma confusão. A cabeça dela continua um caos, porque mesmo experimentando a restituição, ela não conseguiu satisfazer aquele buraco, aquela ruptura que ela experimentou. E parece que ela não tem condição de sozinha chegar até aquele ponto mais profundo e a paz ser restabelecida até que o jogo realmente fique de novo empatado, 0-0, para que ela prossiga. E muitas pessoas, muitas mulheres de Deus passam por esse momento e recebem seus maridos de volta e passam a vida inteira sem saber, sem experimentar o poder da propiciação do sangue de Jesus, porque não sabem o que significa ser satisfeito pelo Cordeiro. Você acha que eu estou falando de política? Você acha que eu estou falando de política? Estou não. Quantas mulheres assim estão dentro das igrejas? Quantas mulheres assim estão dentro da igreja? E tem mulheres que estão ainda pior, porque simplesmente elas sonham, eu queria a minha família de volta, eu queria o meu casamento de volta, mas não experimentam nem a restituição. Porque muitas vezes esse homem começa a se distanciar, se afastar cada vez mais, e aquela mulher clamando, chorando para que a vida dela volte a fazer sentido. Ela deseja a restituição, ela deseja a satisfação. Antes, a gente escutava dos profetas, mas agora o Cordeiro vem, que tira o pecado do mundo, e através da palavra, que vai até o profundo da alma e que divide medula e ossos. E essa palavra que vai lá no fundo, essa palavra produz satisfação. E essa palavra produz restituição. Por isso que eu não acredito em nenhum movimento social. Não acredito. Então, há pouco tempo, teve um grupo que falava Black Lives Matter. Não sei se os irmãos já escutaram. Eles fazem um símbolo assim. Eu me lembro de conversando com meu filho sobre isso. Não é porque eu não vejo que existe o preconceito. O preconceito é um fato. A questão é que nenhum desses movimentos vão conseguir produzir restituição e satisfação no mais profundo do coração deles, porque essa obra é sobrenatural, não é política. Pode sentar. Você conhece pessoas, como eu falei da Juliana, que estão esperando uma restituição? Você conhece pastores que foram atropelados no meu ministério, foram arrancados da liderança de uma igreja e que estão precisando? Homens de Deus, mulheres de Deus que ficaram na frente 10, 15 anos e a igreja prosperou em algum momento, um chefe grandão tira esse líder da igreja sem dar nenhuma explicação e aquele ministério que era frutífero começa a ficar acabrunhado, ensimesmado, e esse pastor começa a adoecer, desejando ser restituído
restituído, desejando que a justiça de Cristo venha e cure o mais profundo. Eu não estou falando de política, eu estou falando sobre uma situação espiritual, de homens e mulheres de Deus, que são completamente insensíveis para a realidade da restituição e para a necessidade da satisfação que só a justiça do Evangelho pode produzir no coração do homem. Não pense que partido político vai te dar isso, porque não vai. E o partido político ele só vai te enganar. O partido político só vai usar essa dor que você tem para que você fique andando em círculos. Mas não é possível que a igreja do Senhor continue cega. Como restituir uma igreja? Quando essa igreja é abusada pelos seus pastores e pelos seus líderes. E aquela igreja começa avançando, descobrindo as coisas espirituais, descobrindo o amor do Evangelho. Em algum momento, esse pastores e essa liderança se desvia. E aquela igreja que era promissora, aquela igreja que andava nos caminhos do Senhor, aquela igreja ela cai, aquela igreja ela se perde, aquela igreja se machuca, e agora tem uma igreja sem pastor, sem liderança, e uma igreja que grita, suplica por restituição e satisfação. Você conhece uma igreja assim? Eu conheço, porque quando eu cheguei aqui, essa igreja era exatamente assim. Eu não estou falando sobre política. Eu estou falando sobre a voz de Jesus Cristo. E quando Cristo fala, Ele diz: a minha justiça é o que vai curar o seu coração. O mundo não pode oferecer essa justiça. O mundo não tem essa justiça. E se você quer ouvir a voz do Cristo, você precisa abrir os seus ouvidos espirituais. Porque em algum momento a gente ficou bobo. Porque em algum momento a gente acha que não precisa de nada prático para sentir justiça. Se alguém roubar sua televisão, o que você quer? Sua televisão de volta. Se alguém roubar o seu carro, o que você quer? Seu carro de volta. Se alguém roubar o seu relacionamento com Cristo, o que você quer? O seu relacionamento com Cristo de volta. Antes, Deus se revelou através dos profetas. Mas agora Deus se revela através de Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo tem a justiça que cura a família, que cura ministério, que cura amizade. Porque quando os amigos... E mais uma vez, vou tentar ser o mais pessoal possível. Você teve um amigo, alguém que você tratava como irmão, mas em algum momento ele pisou na bola feio com você. E essa amizade que era assim, rachou. E hoje você diz que perdoou, mas você não consegue viver com ele. Quem sabe do que eu estou falando? Você não vive mais com ele. Ele está longe. Sabe por quê? Ah, não. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Perdoar é uma coisa, ser bobo, entendo. Só que a justiça do Evangelho é tão profunda que ela pode transformar radicalmente relacionamentos a ponto de aquele que era monstro se transformar em irmão de novo. Aquele que você não queria ver a cara ser o seu próximo. E aquele que por algum motivo pecou contra você, se distanciou de você e agora na força do Evangelho você é transformado, porque existem homens e mulheres dentro da igreja que por conta de amizades rompidas, o coração hoje delas clamam por restituição, satisfação. Não é uma coisa sobre negros, índios, mulheres. E é uma bobagem a gente achar que um movimento social vai resolver de pecado.
Porque a pergunta que eu faço, o que uma ONG pode fazer contra o poder do pecado? Cria a ONG mais poderosa do mundo, o que ela pode fazer com o pecado? Me diz? Nada. Agora, o que o sangue do Cordeiro? Agora, o que Cristo pode transformar? E eu quero perguntar para você. E suplicar que o Espírito Santo abra os seus olhos. Porque nesse exato momento, para que o seu coração fique em paz, você precisa escutar a voz de Cristo, mostrando qual é a área da sua vida que você precisa de restituição e de satisfação. Não se engane. Você precisa. Não se engane. Você precisa. Às vezes de um filho. Às vezes de uma mãe, de um pai. Às vezes de uma igreja. E você não consegue ficar em paz nunca. E você argumenta. E você vai para longe. E não adianta o que você faça. Não adianta para onde você vá. Não adianta quantos profetas você consulte. Não adianta quantas orações você receba. Porque no seu coração a restituição sangra. Não adianta em quantas igrejas você vai. Não adianta quantos conselhos você recebe. Porque no seu coração a satisfação chora. Eu espero a essa altura que você entenda que eu não estou falando nenhum momento de política. Eu estou falando sobre o poder do Evangelho. E eu me preocupo mais ainda com aqueles que não sabem que precisam dessas duas coisas. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre justificação, porque quando a justiça do Cordeiro vem sobre a sua vida e você é revestido, a Bíblia diz que você tem acesso. Temos paz com Deus sendo justificados. E não vai ser em nenhuma marcha do lado de fora, pelos direitos das mulheres, pelos direitos não sei o que a gente vai desfrutar. A gente tem uma igreja hoje fraca. Fraca. Porque não consegue ministrar justiça. Justiça que cure. Antes, os profetas falavam assim da justiça: se arrependam, porque senão o castigo vem. Não é assim que os profetas falavam? Hoje, agora, o Cristo se revela. E a justiça é apresentada como forma de cura, de acesso, de paz, perdão, de restituição. Eu vou chamar os músicos aqui na frente. Eu vou contar uma história repetida sobre a minha mãe. A minha mãe conta a história que no início do casamento, ela e meu pai sentavam juntos para fazer as contas, para preparar o que iam, para onde iam. Tudo era feito juntinho. Pode ser. Em algum momento, meu pai começou a prosperar na profissão, e ele começou a se afastar. Traiu minha mãe algumas vezes. E na cidade, a cidade mais ou menos do tamanho de Criciúma, mas com menos estrutura, muitas vezes a gente passava com aquela sensação. Já passou na rua com a sensação de que as pessoas estão olhando para você e falando de você? Sabe essa sensação de que você está passando e durante, não foi 1, 2 ou 3 anos, foi durante algumas décadas que minha mãe preservou em oração, em busca com Deus, se sentindo rasgada pela injustiça do meu pai, desejando restituição, desejando satisfação.
As pessoas da cidade falavam para ela: como que você aguenta? Porque hoje as pessoas pensam em termos de relacionamento tóxico. Eu não quero viver nenhum relacionamento tóxico. Se Jesus pensasse assim, ele não ia subir na cruz. Eu quero dizer que a igreja vai ter gente tóxica, até que a graça desintoxique. Se você vem para a igreja porque você não quer nenhum relacionamento tóxico, você está encrencado. Porque vai ter muita gente tóxica dentro da igreja. Amém ou misericórdia? Não adianta você fugir. Você vai encontrar. Essa igreja é tão pequenininha. Essa igreja... Fica. A gente vai desenvolvendo, a gente vai conhecendo. E durante essas décadas, minha mãe perseverou firme no Senhor. E a única coisa que fez com que a minha mãe não desse a linha é porque ela não foi restituída pelo meu pai. É porque ela não foi satisfeita pelo meu pai. A minha mãe ficou porque ela foi restituída pelo poder do Evangelho. Ela foi satisfeita na graça. Mas parece que as pessoas não querem isso hoje. Parece que as pessoas querem outra justiça. Uma que é meia boca, parece bonita, mas não funciona. Uma que faz a gente virar ativista. Uma que quer com que a gente assuma um partido político. Mas essa, por mais aparente que seja, não produz paz. E eu pude testemunhar em toda a vida da minha mãe, alguém firme, serena, convicta de seu relacionamento com Deus. Como que ela aguentou? Como que ela esperou tanto tempo? E quando meu pai, no fim da vida, precisou de apoio e de alguém que curasse, quem estava lá? A minha mãe. E eu posso testemunhar de uma forma tão convicta, mesmo tendo perdido ela há tão pouco tempo, de que eu vi as marcas do Evangelho na vida da minha mãe. Alguém que experimentou uma justiça que não me transforma num político, num ativista, mas as marcas do Evangelho que faz com que a graça e o poder que estão sobre a vida dela consigam transbordar até produzir vida a quem está do meu lado. Antes, Deus falava e Ele usava. Hoje, quando Ele fala, Ele usa o Filho. E toda vez que o Filho abre a boca, a justiça dos céus se tornam manifestas. Pensa nisso.